De novo, aqueles passos vieram atrás da parede da cozinha, da mesma forma, na direção da porta, só que dessa vez, eles não pararam, mas para minha surpresa, ao contrário do que eu estava achando que iria acontecer. Era uma noite estrelada e quente, eu estava na casa da minha mãe de visita. Como costumava ser toda noite de sexta-feira, minha mãe não estaria em casa. Já sabia que ficaria sozinho, então já fui preparado para virar a noite jogando videogame. Cheguei por volta de 9 horas da noite, e quando foi mais ou menos 10 horas, minha mãe me ligou para perguntar se estava tudo tranquilo, se eu havia chegado bem e essas coisas. A última coisa que ela me disse antes de desligar o telefone, foi que esperava que ficasse tudo bem durante a noite. Fiquei me perguntando o motivo, mas o histórico das coisas que aconteciam ali, meio que já respondia. Não dei muita bola para isso, e continuei ajeitando as coisas para deitar e ficar jogando. Tudo pronto, fiz alguma coisa para comer no começo da jogatina, e segui com o plano. Já de cara, não tinha nem 10 minutos em que eu havia começado, alguns estalos estranhos começaram a surgir do armário, senti que a energia estava mudando. Fiquei torcendo bastante para parar por ali, não estava disposto a ter uma noite daquelas, só queria relaxar. Por algum tempo, não passou disso, aconteceram apenas estalos pela casa, porém, isso estava prestes a mudar. Quando a madrugada já começava a chegar, esses estalos começaram a vir acompanhados de sons de batidas, e pior ainda, comecei a ouvir sons de passos pela casa. Eu já havia desligado as luzes, a ideia era jogar até de manhã ou até não aguentar mais, e aí era só jogar o controle pro lado e dormir. Comecei a ficar muito assustado, esses tais passos começaram a se fazer mais presentes, de maneira que em um certo momento, ouvi eles vindo lentamente atrás da parede da cozinha até a porta que dava acesso para onde eu estava, fiquei atento olhando para tal porta. Do jeito que eu estava ouvindo, parecia que alguém realmente iria aparecer. Para minha surpresa, os tais passos pararam antes de chegar na porta, e eu fiquei com a sensação terrível de que tinha alguém à espreita, só esperando eu me distrair. Fiquei algum tempo com a televisão no mudo, tentando prestar atenção no que estava em volta, e parei de ouvir o que quer que fosse de estranho. Então comecei a me tranquilizar, mas mal sabia eu que aquela entidade só estava brincando comigo. Continuei jogando. Pensei que não aconteceria mais nada, mas de repente, tudo voltou a acontecer, e agora, os barulhos eram todos mais intensos. Os passos continuaram, os estalos e batidas estavam ainda mais fortes, e eu estava ainda mais assustado. Dessa vez, tentei fingir que não estava acontecendo nada, e apenas continuei jogando, mas parece que estava perceptível o quanto eu estava com medo. De novo, aqueles passos vieram atrás da parede da cozinha, da mesma forma, na direção da porta, só que dessa vez, eles não pararam, mas para minha surpresa, ao contrário do que eu estava achando que iria acontecer, não apareceu ninguém. O pior de tudo, é que os tais passos continuaram, ouvi nitidamente eles descendo o único degrau da cozinha, pro cômodo onde eu estava, vindo até o lado da cama e parando. A casa estava bem escura, e eu até entendo não enxergar nada na cozinha, mas onde eu estava, ficou um pouco claro por causa da televisão, só que mesmo assim, aqueles passos não tinham dono, eu não via ninguém, e isso me assustava ainda mais. Tinha alguma entidade parada do meu lado, e eu não estava conseguindo enxergar. Fiquei olhando congelado, esperando para ver o que aconteceria. Não sei quanto tempo se passou assim, mas para mim foi uma eternidade. Agora, seja lá quem for, estava voltando para a cozinha. Ainda fui tentando acompanhar o som dos passos para tentar ver alguém, mas foi em vão. Já tinha sido bastante bizarro presenciar isso, mas para piorar, depois de ter ouvido chegar na cozinha, veio uma risada bem debochada e macabra de lá. Parecia estar achando graça. Depois disso, parei de ouvir os tais passos, porém, as batidas ainda aconteceram bastante. Essa risada assustadora se repetiu mais algumas vezes durante a noite. Seja lá quem, ou o que tenha sido, se divertiu enquanto me assustava. Quando minha mãe chegou de manhã, perguntei para ela se ela tinha presenciado algo parecido por lá, e ela disse que as batidas, ela sempre ouvia. Também falou que já chegou a ouvir os passos, mas nunca as risadas.